Muito boa noite a todos. Hoje o debate geral, nosso tema será os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Quais são os reflexos? Com os convidados, teremos a honra de entrevistar dois professores doutores, Ricardo Monteagudo e Marcos Cordeiro Pires. O doutor Ricardo possui graduação em Filosofia, bacharelado pela Universidade de São Paulo, graduado em Filosofia, licenciatura pela Universidade de São Paulo, mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Realizou entre o ano de 2008 e 2009 um estágio de pós-graduado na Universidade de Paris. E também o doutor Marcos Cordeiro Pires, que possui graduação em História, mestrado em História Econômica, doutorado em História Econômica, todos pela Universidade de São Paulo. Livre docência em Economia Política Internacional pela Unesp. Ambos são professores da Unesp e hoje a gente vai conversar um pouco. Tudo bem, doutores? Como que os senhores estão? Tudo bem. Olá, boa noite. Um prazer grande estar aqui com você, doutor Arthur. Vamos ver se nesse momento agora a gente tem um espaço para debater ideia e a gente expor nossa visão de mundo sobre o que está ocorrendo agora. Um grande prazer estar aqui e agradeço muito o convite e a oportunidade de conversar sobre essas questões com vocês. Eu fico muito feliz, eu só tenho a agradecer a vocês hoje. Eu sei que vocês separaram um pouquinho do tempo. Hoje é sexta-feira, o programa passa toda segunda, das 9h30 às 10h30, e eu sei quanto é difícil, quanto é uma correria, a docência, o estudo, as práticas. Doutores, eu gostaria de começar o programa perguntando para vocês a respeito dos conflitos que está acontecendo, entre a Rússia e a Ucrânia. É algo contemporâneo, surgiu de uma maneira do nada, ou realmente teve um contexto até chegar a esses conflitos que hoje a gente está acompanhando, que eu creio é o 9º dia de conflitos que estão ocorrendo, Olha, deixa eu começar aqui. É um conflito que não acontece do nada. A gente tem que observar que isso aí está muito relacionado com o próprio fim da União Soviética em 1991, que acompanha com a dissolução da União Soviética a separação de da União Soviética em 15 países diferentes. E nesse contexto a gente vê não só a derrocada da União Soviética, como também o avanço da OTAN indo no sentido da Rússia. E agora o mais recente é justamente a discussão de que a Ucrânia ela quer ingressar na União Europeia e quer ingressar na OTAN. E isso aí choca com a perspectiva russa de tentar garantir um espaço para sua defesa particular naquele contexto. Daí que vem o próprio conflito e essa invasão do Putin com relação à Ucrânia. Houve um momento em que houve um acordo com o final da União Soviética para que, com a dissolução do Pacto de Varsóvia, a OTAN, que foi constituída durante a Guerra Fria, perderia utilidade. No entanto, com aquela confusão do fim da União Soviética, a formação das novas repúblicas, a OTAN permaneceu ativa e o Pacto de Varsóvia se dissolveu. E a OTAN, ao invés de não avançar uma única polegada, como houve esse compromisso, ela passou a convidar antigos países da União Soviética a entrarem na OTAN. No primeiro momento, na década de 90, a Rússia estava confusa, desorganizada. No segundo momento, a partir dos anos 2000, quando ela se organizou um pouco melhor, ela passou a reagir e a não admitir mais esse avanço da OTAN na direção do território dela. E doutor, quais seriam os perigos que a OTAN poderia trazer estando acoplada ou vinculada com a Ucrânia? Teria algum perigo para a Rússia se tivesse realmente essa vinculação entre Ucrânia e OTAN? Posso falar? Basicamente, dois perigos. Um perigo político, geopolítico, e um perigo militar. Uma vez que a Ucrânia esteja na OTAN, por exemplo, ela poderia ter mísseis da OTAN, estadunidenses, voltados na fronteira da Rússia, voltados para a Rússia. Então a Rússia tem essa preocupação militar. E tem outra preocupação política também,
manifestada, que é a seguinte: há uma relação muito histórica, muito próxima entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia é um país novo, nasceu em 1991, que fazia parte do Império Russo no século XIX, do Império Czarista do século XIX. Né? Então, há uma questão geopolítica que, segundo Putin, todos os países da OTAN seguem de forma servil às políticas dos Estados Unidos. Então, os países que entram para a OTAN, diz o Putin, são demasiado submissos aos Estados Unidos e não conseguem se libertar e defender sua própria soberania. Então, na verdade, a Rússia teria um certo receio do caso a Ucrânia ela vier a fazer parte da OTAN. Seria isso? Sim, sim. E aí os conflitos iniciaram dessa forma? Ou já vinha tendo uma certa rivalidade? Já estava ocorrendo de alguma forma umas farpas ou não? Ou Sim. aconteceu assim de uma forma, de uma hora para outra? Acho que todo esse processo de dissolução da União Soviética acabou criando, né, uma série de conflitos. Né? Porque dentro da União Soviética você tinha essa população russa espalhada por todo o território. Então você tem russo na Lituânia, você tem russo no Cazaquistão, tem russo na Moldávia, tem russo e um monte de russo na Ucrânia. Então, nesse momento de instabilidade, né, o Ocidente ele avançou rumo a leste, né, na área que a Rússia considera sua área de influência. Ocorre, né, que o evento mais recente que desencadeou toda a preocupação da Rússia foi quando ocorreu a Revolução Laranja, em 2013 e 2014, quando derrubaram um governo pró-Rússia. Naquele momento, né, então, naquele momento, derrubou o governo pró-Rússia e passo seguinte, se instalou um governo pró-ocidental que passou foi para cima dos grupos russos dentro da Ucrânia. Sim. E imediatamente o governo russo ele inventa ou cria um pretexto que é a maioria russa na Crimeia. Sim. E ele já anexa a Crimeia. Faz um plebiscito, faz uma coisa, digamos assim, pro forma. Sim. E acaba incorporando a Crimeia. Isso, né? Em meados de 2014? Foi 2014. Isso. Em 2014. De lá para cá a tensão aumentou, né? Porque se inicia um processo de separação de duas províncias ou dois estados que são majoritariamente russos, Lugansk e Donetsk. Né? Então, nessa área chamada Donbas, né, onde está ocorrendo de fato uma guerra civil, que de um lado você tem os separatistas apoiados pela Rússia e do outro lado você tem um governo ucraniano que tenta, né, liquidar com aquela insurgência. Então, a tensão já está colocada ali. Foi realizada uma convenção internacional, o Acordo de Minsk, que basicamente garantiria para aquela região de Donbás, dentro da Ucrânia, uma maior autonomia no Estado federativo. Porém, o governo da Ucrânia não seguiu adiante nessa questão. Né? E é claro que aí vão se acumulando tensões. Né? Duas merecem referência. A tentativa de derrubar o governo da Belarus, né, que era uma mesma tentativa, o mesmo esquema que ocorreu na Ucrânia, e o segundo momento, agora no finalzinho de dezembro, foi no Cazaquistão, né, que é uma região também de grande importância estratégica para a Rússia, porque, dentre outras coisas, o Cazaquistão é maior que a Argentina, o Cazaquistão tem reservas de gás, e, além de tudo, o Cazaquistão é onde fica a base aeroespacial russa de Baikonur. Então, no momento em que a Rússia se sentiu atacada nesses dois flancos, eu creio que o nível de tensão deu um salto, né, um salto maior. Doutor Ricardo, o doutor concorda com essas questões ponderadas? Sim, claro. O que eu acho que a gente pode observar a partir daí é que praticamente essa guerra é uma guerra que começou em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. E desde esse momento, de certa forma, a Rússia está se preparando por um conflito de maiores proporções. Não dá para saber se a troca de poder nos Estados Unidos em relação ao Trump, ao Biden,
houve uma série de acusações que envolviam a Rússia naquele momento. Não dá para saber se isso atrasou uma ação russa mais efetiva na Ucrânia, mas é um fato que a Crimeia foi incorporada em 2014 e uma guerra civil bastante grande que de lá até hoje já promoveram mais de 14 mil mortes, uma guerra civil na região de Donbass, que é a região a oeste da Ucrânia que faz fronteira com a Rússia. E que, em 2014, tiveram um referendo e que decidiram se separar da Ucrânia e se vincular à Rússia. Em 2014. Então, essa é uma guerra civil motivada por um referendo em que os pró-russos venceram. A região de Donetsk e Luhansk. São duas regiões que querem se incorporar à Rússia ou se tornarem independentes. E desde 2014... Então, desde 2014, há uma espécie de uma guerra civil, um conflito muito intenso nessas regiões e um pouco menos intenso, mas disseminado em toda a Ucrânia, contra a população pró-russa, que é bastante... contra a população de origem russa, que é bastante numerosa, porque ao longo de todo o século XX, praticamente, a Ucrânia e a Rússia faziam parte da União Soviética, então houveram trocas populacionais bastante intensas e regulares, regulamentares, sem nenhumas dificuldades. Qual que seria a participação dos Estados Unidos, né? Porque uma visão mais, não micro, mas macro, a gente percebe que os Estados Unidos, em 2014, ele tinha uma influência, existia uma influência dos Estados Unidos. Vocês acreditam que é possível os Estados Unidos estar influenciando, e até a OTAN também, essa questão da vinculação com os conflitos atuais? Você acha que é uma continuidade? Resumindo, para quem está em casa entender. Então, na verdade, pelo contexto mais geral e bem resumido, o fato começou bem, de uma forma bem anterior, mas o conflito de 2014 foi o estopim que gerou já os diálogos até a gente chegar nesse momento. Seria isso? Só lembrar uma coisa muito importante, que é emblemática, que quando ocorreram as manifestações populares em Kiev, entre final de 2013 e começo de 2014, chegou ao ponto da própria embaixadora dos Estados Unidos em Kiev se juntar no meio da população, distribuir biscoitos, né? Ou seja, incentivar toda a insurreição da população, ou daquela parcela da população, contra o governo instituído da Ucrânia. E só lembrando, né, acho que o pessoal tem que lembrar que a OTAN foi criada em 1947 com qual objetivo? De conter a Rússia. Né? OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então ele pega quais países? Ele pega o Canadá, Estados Unidos de um lado, Estados Unidos liderando, e todos os países, ou a maior parte dos países da Europa Ocidental. Então essa influência geopolítica, ela é muito forte. E nós que estamos no Brasil, né, a gente não consegue ter essa dimensão política. Por quê? Porque nós somos um país que está num lugar afastado do mundo, que é a América do Sul. Nós não temos conflitos territoriais com ninguém, nós não somos uma ameaça para ninguém. Mas quando a gente observa a disputa entre as grandes potências, essas grandes potências, elas buscam estabelecer uma área mínima de segurança, né, em que elas possam ficar confortáveis. Então, por exemplo, tem uma coisa interessantíssima para a população refletir, é que em 1962, né, em outubro de 62, tem muito filme que fala disso, ocorreu a crise dos mísseis, quando a União Soviética tentou colocar uma base de mísseis em Cuba. Naquele momento, quase sai a Terceira Guerra Mundial. Foi por isso aqui que não saiu. E por que os americanos reclamaram? Porque você vai colocar uma base de mísseis a 120 quilômetros da Flórida. E você não tem sistema nenhum de defesa que possa deter, né, com um míssil que vai demorar 5 minutos para atingir a Flórida. Então, naquele momento, né, a solução foi: os russos não colocam os mísseis em Cuba e os americanos retiram os mísseis que eles tinham colocado na Turquia. Então, a proporção, né, do conflito que a gente está vivenciando hoje é muito parecida com aquela. E é claro que a gente não está longe, né, não é uma coisa... É muito improvável, né,
mas não está fora do radar de utilizar arma nuclear. E se utilizar arma nuclear, não vai sobrar eu, você e não vai sobrar ninguém para assistir o programa segunda-feira. Então, é uma situação bastante grave, né, que está ocorrendo hoje dentro dessa lógica de grandes potências. Né? A gente poderia falar o seguinte: a Índia, que tem bomba atômica, ela tem o seu interesse. Israel quer ver o capeta, mas não quer ver o Irã com um míssil, porque se o Irã tiver capacidade nuclear, Israel se sente ameaçado. Tanto é que a aviação israelense ela já liquidou uma central nuclear no Iraque, e se tiver evidência, ou seja, vai atacar o Irã por conta dessa percepção de segurança. Então, é uma lógica de grandes potências que nós que estamos aqui na América do Sul, distante daqueles conflitos, a gente não consegue imaginar, mas para esses países, para esses dirigentes, é uma preocupação a ser considerada. Se a gente lembrar que, por exemplo, ao longo das duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as fronteiras da Europa mudaram bastante. Né? Então, tem regiões todas que eram da Alemanha, foram para a França, voltaram para a Alemanha, Polônia. Então, aquelas fronteiras todas mudaram. Então, eles são muito sensíveis a essas questões fronteiriças. E outra questão que eu gostaria de observar em relação ao que o professor Max falou o Irã e o Iraque são países no deserto. Eles não têm essa riqueza, por exemplo, hidrográfica que nós temos no Brasil de termos usinas hidrelétricas. Eles precisam de usinas nucleares para sua energia elétrica. Né? E aí o Israel, por exemplo, ou os outros países ocidentais têm muito temor que a existência dessas usinas possam propiciar a produção de armas nucleares. Posso acrescentar mais uma questão? Claro. Uma questão muito importante. A União Soviética era a maior, junto com os Estados Unidos, a maior potência nuclear, né, no final da União Soviética. Então houve um acordo com o final da Guerra Fria de desnuclearização, do mundo todo, tanto da parte ocidental quanto da parte oriental. E naquele momento foram tratados assinados em 1994, a Ucrânia, que tinha diversas ogivas nucleares, concordou em se desfazer delas, em deixar todo o seu poder nuclear, militar, nas mãos da Rússia. Como que reconhecendo indiretamente que a Rússia fosse uma espécie de protetora da Ucrânia. A Ucrânia não precisaria se preocupar, porque a Rússia seria uma espécie de protetora da Ucrânia. Mas, obviamente, que ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000, com a disputa geopolítica entre, eu não estaria exagerando se eu dissesse uma certa voracidade geopolítica dos Estados Unidos, né, fora de suas fronteiras, distante de suas fronteiras, fez com que a Rússia se sentisse cada vez mais ameaçada. E também a Ucrânia, nesse contexto das revoluções coloridas e, em um certo sentido, a presença mesmo norte-americana nas disputas políticas internas da Ucrânia, acabou fazendo com que a Rússia temesse cada vez mais ser atacada pelos Estados Unidos. Só que a Rússia não a Rússia é uma potência nuclear. E o Putin foi claro essa semana, assim que começou a guerra, que ele não vacilaria em usar sua força nuclear se os outros países da OTAN interferissem na guerra da Ucrânia. Então está todo mundo realmente com muito medo, inclusive nós, brasileiros. A questão também da ONU, né? A gente sabe que existe cadeiras fixas, países que têm cadeiras fixas, né? E que o veto de um desses países acabam por criar uma validade, né? E o que aconteceu? Foi posto em xeque, né, para a votação a respeito dos conflitos, e a Rússia, prontamente, claro, ela relatou que não, no caso seria algo que eles gostariam, né? E a ONU agora ficou estagnada, ou existe algo que a questão dos direitos humanos poderia interferir nesses conflitos, ou no caso, por mais que a gente sabe que existe uma supremacia dos direitos, né, nacionais, eu falo de um país, existe, a partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente entrega uma parte da nossa liberdade, né, para a questão política, realizar a administração, e esses países, por mais que eles tenham soberania, né, a gente sabe que existe algo superior, que é algo dos os direitos humanos mesmo, que foi criado. A gente teve conflitos
embates que aí a gente chegou a criar as Nações Unidas. E que a gente está vendo agora, né, nesses últimos tempos, que a ONU ela meio que se tornou mais do que diretrizes do que uma questão mais assim de regulamentação, né? E o que vocês acham a respeito desse fato da ONU ficar estagnada? Vocês compreendem dessa forma ou não? Na verdade, vocês têm uma visão diversa dessa que eu estou passando aqui hoje. Olha, se nós olharmos a própria Constituição da ONU, ela vai refletir o mundo que saiu da Segunda Guerra Mundial. Os 5 países que têm assento no Conselho de Segurança da ONU e que têm poder de veto na ONU foram os vencedores da guerra. Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, França, Inglaterra e China. Então, essa conformação reflete, né, um dado momento histórico. Tanto é que Brasil, Alemanha, Índia e Japão pleiteiam, né, uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, porque isso refletiria, né, o mundo de hoje em que os países emergentes têm, né, um peso maior. Então esse é um dado importante para saber por que a Rússia tem o poder de veto, né, porque foi um dos ganhadores da Segunda Guerra Mundial. A questão é que uma organização internacional ela pode definir regras, mas uma organização internacional não tem como impor regras. Por que não tem como impor regras, né? Porque você não tem o poder da força. São tratados. São tratados e não tem como impor. Então, para dar um exemplo, a Assembleia Geral da ONU, né, todo ano faz uma votação com relação ao bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba. Cuba ganha, não vira nada. Todo ano faz uma votação para defender a existência de um Estado palestino. A Palestina ganha, não vira nada. E por que não vira, né? Porque quando a ONU interfere em outro país, ela vai interferir num contexto de criação de paz ou manutenção da paz. E ela vai pedir para os Estados-membros indicarem, né, os seus militares que vão compor uma missão de paz, e a partir dessa missão de paz, ela lá, o capacete azul, vai obedecer às diretrizes da ONU e vai tentar manter a paz, né? Lembrando, no caso do Brasil, que chefiou a missão no Haiti, e que grande parte dos militares que estão hoje no governo, eles atuaram na manutenção de paz no Haiti. Então, aquele ali é um exemplo. Agora, pegam outra questão de direito, né? O Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é o outro canto que tem uma autoridade moral para você julgar crimes de guerra, crimes de latrocídios, tortura, e vai por aí, né? Então, mas esse Tribunal Penal, ele pode ser utilizado contra a Iugoslávia, pode ser utilizado contra Uganda, pode ser utilizado contra a Nicarágua, pode ser utilizado contra o Brasil, contra o Paraguai, né? Mas não vai ter força para prender um nacional de qualquer um dos 5 que estão no Conselho de Segurança da ONU. Então, a ONU é uma autoridade moral, né? Ela estipula regras, mas a ONU não tem os meios de impor a paz ou de impor a vontade da Assembleia Geral da organização. Então, no caso, não teria coerção? É isso, doutor? Sim, a ONU não tem poder de coerção. Ela não tem um exército para impor, ou uma espécie de uma polícia, para impor as suas decisões. Então, ela depende de uma espécie de uma ética ou de uma concordância dos membros. Se os membros concordam em ceder ao poder da ONU, se eles têm essa anuência, então as decisões, as deliberações, elas têm consequências práticas. Senão elas se tornam apenas morais, apenas fictícias. Em relação à guerra, por exemplo, tem um antecedente importante. Na Segunda Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo foi a invasão do Kuwait, então a Assembleia da ONU concordou que o Iraque deveria ser atacado. Mas na Segunda Guerra do Golfo, aquela que dizia que o Iraque tinha armas de destruição em massa, tinha bomba nuclear, isso nunca foi provado. A Assembleia da ONU, a Comissão Nuclear da ONU, não concordava com essa Segunda Guerra, com esse ataque. No entanto,
Estados Unidos e Inglaterra decidiram atacar e ponto final. E destruíram o Iraque. Então já há um antecedente de uma decisão da ONU não ser completa, que diz respeito à guerra e à morte de civis e à destruição de um país, ser completamente ignorada pelos países que atacavam, né, beligerantes. Então tende a acontecer da mesma forma nos conflitos atuais. Sim, sobretudo porque a Rússia, além de ela ter um assento no Conselho de Segurança, mais do que isso, ela é uma potência nuclear. Então as potências nucleares, elas têm, digamos, um poder maior que um peso 10, um peso 1000 em relação aos outros, porque não tem, são inefrentáveis, né? Se eles resolverem acabar com a brincadeira, bom, tudo bem, eu prefiro me matar, ou seja, matar toda a humanidade do que perder. E se ele tomar essa decisão? Não é verdade? Então as potências nucleares têm um poder excepcional. De fato, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki clivaram a história da humanidade em dois. Sim, pois é. Algo muito marcante, né? Muito marcante, história, né? Muito forte. A respeito das sanções que está acontecendo, que está ocorrendo na Rússia, foi liderada, iniciada pelos Estados Unidos e desta forma, você acha que vai ter um impacto, né, até no Brasil, em outros países? Como que vocês acham que vai funcionar essa questão da sanção que foi imposta tecnicamente pelos Estados Unidos? Não sei se eu estou falando certo, dando uma informação correta. Eu tenho uma opinião, não sei se o Marcos concorda. As sanções, a Rússia está desde 2014 preparando isso e ela tem sofrido sanções com a Crimeia. Eu não sei se o Marcos concorda, mas, ao meu ver, essas sanções elas vão ser irrelevantes para a Rússia e vão aproximar mais ainda a Rússia da China, de um lado. E, de outro lado, elas vão prejudicar intensamente justamente a Europa, que recebe muitas fontes energéticas da Rússia, do que propriamente a Rússia. A Rússia ela é um país muito grande, muito populoso, ela tem condições de se manter autonomamente, sem depender de ninguém, e comercialmente ela tem lá a China, que é um poder comercial, um poder econômico muito grande no mundo todo, não é? Acho que essas sanções comerciais, contraditoriamente, a meu ver, não sei se o Marcos concorda, elas mais prejudicam a Europa do que propriamente a Rússia. E no nosso caso brasileiro tem um prejuízo bastante presente nesse momento com os tais dos fertilizantes, né? Perfeito, então pode ter uma alta, né? No caso do Brasil, sim. Agora, em relação à Rússia, eu acho que vai ser relativamente irrelevante. Vai ser antes jogar a Rússia no colo da China do que propriamente prejudicar diretamente a Rússia. O prejuízo é maior da Europa, você concorda, Marcos? Olha, eu acho que a Rússia vai sofrer bastante. Então aí a gente tem um ponto interessante. Por quê? Né? Porque no momento em que atinge o sistema de pagamentos internacionais, você tem dificuldade de fazer transações com o mundo inteiro. Então, ainda não mexeram, por exemplo, com a questão do gás, né? Já que a Rússia ela vende mais ou menos 1/3 do consumo de gás da União Europeia vem da Rússia. Então, o problema é falar assim, bom, eu entrego o gás, né? Como você vai fazer o PIX para pagar por esse gás? Então, o petróleo e gás ainda não sofrem sanções. Mas você tem outros problemas. Então, por exemplo, com relação ao pagamento de importações de softwares, com relação à importação de medicamentos, né, com relação à importação de máquinas e equipamentos. Todas essas transações que são feitas entre a Rússia, né, e os demais países, não só da Europa ou dos Estados Unidos, inclusive com o Brasil, passam por uma central de processamento de dados que fica em Bruxelas, chamada SWIFT. Se você bloqueia, né, o acesso ao SWIFT, né, você está estrangulando economicamente os bancos, os exportadores e os importadores. Então, esse é um ponto crucial. Aqui a gente fala assim, pô, essa guerra está longe, né? A guerra está pertinho. Pergunta para o pessoal de Tupã que produz amendoim e que tem a Rússia como mercado. Qual a preocupação que o pessoal de Tupã está tendo nesse momento com relação às exportações de amendoim para lá? Né? Carga que está no meio do caminho que não pode chegar, porque você tem portos que impedem a ida de navios para a Rússia. Ou, por outro lado, o próprio sistema de pagamentos.
Então, de fato, impacta. Ainda mais a gente hoje anunciou a questão do fertilizante, que é uma questão crucial, né? E é até interessante que a gente está discutindo a questão de fertilizante quando a Petrobras, de 2016 para cá, fechou fábricas de fertilizante. Então, a mais recente, em 2021, fechou a fábrica de fertilizante no Paraná. Então, esse é um dado grave. Aí você vai olhar, por outro lado, bancos russos, né, que tomaram empréstimo no exterior. Eles têm que pagar a conta. Eles podem até ter o dinheiro para pagar a conta. O problema é que eles não têm o caminho para fazer esse pagamento. E é claro que isso vai estourar no balanço de algum outro banco. Isso aí eu acho... Essa é uma questão central. E por fim, né, qual que seria a importância das sanções? É de você chamar o russo para negociar. Porque você não tem uma guerra que é apenas entre Rússia e Ucrânia. Quando se coloca as sanções, você tem um terceiro, né, que vai ter que participar dessa discussão, inclusive para levantar as sanções no momento em que acabar a guerra. É um jogo de xadrez em que as peças são feitas de chumbo, né, chumbo quente. Porque a Rússia mexeu no tabuleiro e colocou os canhões e invadiu a Ucrânia. A Ucrânia tenta se defender, mas, por outro lado, além de apoiar, né, com recursos e com armas a Ucrânia, o Ocidente impõe as sanções. Ou seja, para desatar esses nós, não é uma discussão Ucrânia e Rússia, é uma discussão entre Rússia e OTAN, principalmente. O fato, perdão, doutor, mas assim, só para me acrescentar, o fato dessa sanção ser, assim, não ser 100%, igual ser seletiva. Quando eu falo assim, mas por que não pôs uma sanção também na questão do petróleo, na questão da energia? Você acha que a Rússia vai ponderar, vai permanecer com sanções assim relativas? Ou ela vai querer brigar e falar assim, não, já que não vamos negociar, também não vou ceder o que eu tenho aqui. Você acha que isso possa ser também uma arma que a Rússia possa usar para poder ganhar vantagem? Ou você acha que, na verdade, a Rússia vai aceitar essas sanções de forma relativizada? Ela vai usar como força política. Como, por exemplo, já disse que não vai exportar os fertilizantes para o Brasil. E já bloqueou a entrada dos amendoins de Tupã, por exemplo. Ou seja, o Brasil está sendo mais prejudicado do que a Rússia. A Rússia é um dos grandes produtores de petróleo, exportador de petróleo. É por isso que, com a guerra, o preço do petróleo subiu tanto. Agora, tudo isso é tão decisivo e tão importante, se a gente pensar, Marcos, que os Estados Unidos, eles têm um déficit nas suas contas públicas. Então, ou seja, eles dependem de fluxos de moeda externa provenientes, na sua maioria, de empresas norte-americanas, empresas estadunidenses fora dos seus territórios, mas são fluxos, hipoteticamente, dependentes da soberania de onde esse fluxo vem financeiro. Então, há uma dependência muito grande dos Estados Unidos em relação ao que vem de fora. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu ia falar... O segundo ponto é que o dólar, ele funciona como, desde o fim do acordo de Bretton Woods, o dólar funciona como parâmetro de todas as moedas do mundo. Né? Então, o que é necessário que isso ocorra? Que todas as moedas do mundo tenham o seu lastro em dólar. Tem que ter dólar depositado no Banco Central Brasileiro, por exemplo, para que o nosso real tenha lastro, tenha um valor. Então, é isso que valoriza ou desvaloriza a moeda brasileira e a moeda de todos os países do mundo. Agora, imagina um país com o peso da Rússia, imagina um país associado à China, né, que tem 1/3 da população do mundo, associado à Índia, que também tem uma população enorme, quase igual à chinesa. Se eles falam, nós três aqui vamos criar uma moeda nova independentemente dos Estados Unidos. Como é que fica? Eles podem decidir fazer isso num contexto de guerra. E os Estados Unidos serão fortemente prejudicados. Eu acho
que essa decisão do SWIFT aí, ela não vai demorar muito tempo, por causa do risco que os Estados Unidos têm de perder essa mamata de definir a moeda do mundo inteiro. Então, e esse risco ele está na mesa agora, porque a aproximação da Rússia e da China é muito importante do ponto de vista econômico e do ponto de vista das trocas financeiras globais. No caso, então, os Estados Unidos tentaria repetir o que eles realizam em Cuba com a Rússia, com algumas sanções. Só que no caso da Rússia, por ser um país com uma economia maior, mais forte, isso pode ser um erro, né? No caso, ele poderia se juntar com outros países, né? É a minha opinião. É de que é um erro por causa disso. Cuba é um país agrário, não tem ferro, não tem indústria. Rússia é uma potência mundial, né? Inclusive bélica, industrial, né? e nuclear e militar. O grande medo, isso é um detalhe, mas a Rússia tem mísseis hipersônicos, que é uma tecnologia que os Estados Unidos ainda não desenvolveram. Então, esse é uma questão militar que está na mesa e que atemoriza a OTAN. Isso, né, Marcos? Isso em relação aos mísseis hipersônicos. Mas em relação à questão econômica, você não acha que isso tem peso? Olha, tem que um peso, né? Mas a construção... A saída do SWIFT, entendeu? Pode ser um cálculo errado. No médio prazo, é um cálculo errado, porque abre a perspectiva de organizar algum sistema fora. E a China já tem um sistema chamado CIPS, né, que é um sistema transfronteiriço de pagamentos. Mas a questão é que é tudo muito intricado na globalização. Porque no mesmo instante que você fala assim, bom, nós vamos criar um sistema paralelo. Aí você fala assim, bom, a Lenovo, que é uma grande produtora de equipamentos eletrônicos, né, ou a Honhai, que monta os equipamentos da Apple. Como que essas empresas atuariam, né, nos Estados Unidos, né, e também com a Rússia, sendo que elas estão sancionadas? A Huawei, né, que fabrica telefones e equipamentos, ela teve a sua vice-presidente presa por 2 anos no Canadá, sob a acusação de que a Huawei estava colaborando com os governos sancionados do Irã e da Coreia do Norte. Então, esse é um exemplo de como que essas sanções, nesse estágio atual, elas podem funcionar. Né? Hoje, saiu que os 2 bancos baseados na China, né, o primeiro deles, o Banco dos BRICS, que é o novo Banco de Desenvolvimento, e também o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, ambos, um está em Pequim e outro está em Xangai, né, eles paralisaram, né, negócios com a Rússia por conta dessas sanções internacionais. Então, num curto prazo, essas sanções elas desorganizam muito, né, o sistema atual. É claro que no médio prazo, né, se persistir esse tipo de chantagem feito, né, por conta do sistema baseado no dólar, isso aí é um estímulo, como o professor Ricardo falou, a desenvolver um sistema paralelo que desvincule, né, essas economias da vontade política dos Estados Unidos. Então, esse é um ponto a ser considerado, né? Agora, nesse momento, a impressão que eu tenho é que as sanções elas vão ter esse objetivo político de chamar ou de colocar a OTAN, né, como um intermediário, né, ou como um ator, né, no contexto da busca da paz na Ucrânia. E é claro que a gente vai imaginar, nós estamos vendo mesas de negociações entre russos e ucranianos, mas é com clareza ou com a certeza absoluta que aquela mesa ali é para tirar fotografia, porque em outro canto, longe das câmaras, né, tem uma outra negociação, né, em que as coisas estão sendo jogadas, né, de maneira diferente daquelas que ambos têm interesse de mostrar. E a sanção é um digamos assim, falando aqui em Marília, né, jogo de truco. A Rússia trucou. As sanções foram 6. Agora vamos ver quem vai dar o 9. Né? Ou dar o 9 ou jogar a carta debaixo do baralho e se contentar que perdeu 6. Agora, só para a gente continuar, para o pessoal que está em casa conseguir entender.
muitas pessoas vieram me perguntar falando assim, e quem dividindo os conflitos em capitalista, socialista, dividindo em direita e esquerda, falando que o pessoal que é de esquerda estaria a favor da Rússia, o pessoal que é de direita estaria a favor da Ucrânia. Você acha que vocês acreditam que há essa questão política vinculado a essas ideologias ou não? Na verdade, foi o que a gente está falando. Claro que existem outras vertentes, outros conflitos, outras questões que envolvam. Mas vocês ponderariam uma questão também política? Porque, assim, claro, a gente está longe, a questão política nossa talvez nem influenciará, nem criará uma influência, né? Mas, assim, o pessoal aqui, pelo menos aqui da região, da comarca, fora daqui, eles acreditam muito, eles estão acompanhando e até de uma maneira superficial. Eles acreditam, assim, vieram me falar assim, quem é de esquerda tá a favor da Rússia. Isso é verdade ou não? Na verdade, tá dividido, ainda o pessoal está tentando entender, compreender. Deixa eu falar, porque acho que a primeira guerra, né, em que as pessoas, né, elas têm dúvida de escolher o lado. Né? Por quê? Né? Se por um lado, né, existem pessoas, né, de esquerda, né, que tendem a enxergar a razão da Rússia na guerra, né, tenta compreender, né, a lógica da Rússia. Por outro lado, há também pessoas de direita do ponto de vista mundial, né, que entendem também a posição do Putin. Vale lembrar que o nosso presidente é um presidente de um partido de extrema-direita, né, que ele é muito antagônico, né, com o comunismo, e o presidente da República, ele foi à Rússia, ele se manifestou solidário ao Putin, e por mais que a diplomacia brasileira tente defender o direito internacional, né, o presidente da República se recusa a publicamente condenar o Vladimir Putin pela invasão. Se nós pegarmos discurso de parte dos trumpistas nos Estados Unidos, aquele pessoal ligado ao Tea Party, né, que é da extrema-direita, que se alinharia também com uma ala política do governo atual, eles também estão dando razões ao Putin. E mais recentemente, uma coisa assim que é interessante é de pegar o próprio discurso do partido de extrema-direita neonazista alemão chamado Alternativa para a Alemanha. Os deputados desse partido dão razão ao Putin. Ao passo que a gente vai olhar por outro lado, também se vai ver gente da direita tradicional, né, condenando fundamentalmente a invasão. A gente vai olhar também pessoas ligadas a grupos de esquerda, Partido dos Trabalhadores ou PSOL, né, que são radicalmente contrárias à invasão. É a primeira vez, né, na história que eu vejo, né, que você não pode colocar a caricatura de malvado em um único rosto, né, porque você tem essa confusão, né, essa confusão que perpassa, né, as linhas ideológicas tradicionais. Né? É uma coisa impressionante. Você acha que a história vai transcrever dessa forma, doutor? Ou, na verdade, a história tende a colocar vilão e mocinho? Ainda é muito cedo para pensar isso, mas de fato há essa confusão ideológica muito grande, né, do ponto de vista da ideologia política, da concepção que se tem de Estado, de mercado, de liberalismo. Agora, há uma questão histórica, eu acho muito importante, que a gente pode antecipar, é que o início dessa guerra agora de 2022, ela significa o fim da unipolaridade dos Estados Unidos. Eu acho que a partir de agora os Estados Unidos não têm mais condições de se sentir donos do mundo como se sentiam até um mês atrás. Eles sabem que eles sozinhos não conseguem, não têm meios para fazer aquilo que eles achavam que tinham meios e ainda não tinham mesmo. Né? Então, agora a gente vê nascer efetivamente, objetivamente, um mundo multipolar e não apenas um mundo de Estados Unidos contra a União Soviética ou apenas com dois polos. Ou unipolar, os Estados Unidos ganharam, o capitalismo estadunidense ganhou a Guerra Fria
Então, eu acho que isso, do ponto de vista histórico, a gente pode antecipar. De agora em diante, o mundo será multipolar. Mesmo a Rússia voltando atrás, mesmo que se a Rússia tentar fazer um acordo, mostrar assim, vamos tentar negociar, você acha que mesmo assim a visão vai ser uma questão mais de forma não só dos Estados Unidos? Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim. Tem um autor, né, chamado Paul Kennedy. Ele escreveu um livro chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências. E que é uma coisa na história que é impossível, né, um país, né, permanecer no topo o tempo todo ao longo da história. Por que isso? Né? Por mais que ele continue, né, sendo o líder, tem modificações estruturais, como modificações demográficas, tem modificações econômicas, modificações tecnológicas, né, que vão mudando o equilíbrio independentemente, né, da vontade do líder dos Estados Unidos. Então tudo que sobe, desce uma hora. Sim, com sobe e cai. Né? Então, de pensar assim, né, em tecnologias disruptivas, né, você vai falar assim, qual que é a maior economia do mundo hoje? É a China. Né? Quem que mais forma doutor em ciências, matemáticas, engenharias e processamento de dados? A China. Quem que hoje lidera a publicação de artigos científicos em inteligência artificial? A China. Independentemente da vontade dos Estados Unidos, os chineses estão lá, eles estão organizando a estratégia deles de desenvolvimento. E no momento em que eles vão se desenvolvendo, vão tendo marcas, vão tendo empresas, eles vão ficar grandes. É uma coisa da natureza. Seria o resultado do serviço que eles estão. Né? Sim. Né? E aí o que acontece? Vai ficar tão grande, né, que a ordem atual que foi feita, como eu disse, em 1945, que coloca os Estados Unidos como o fiador dessas instituições, né, ele acaba sendo questionado. Então, como falou o professor Ricardo, essa questão da mudança, né, do eixo geopolítico do mundo está colocada, né, independentemente dessa guerra. Só que no período histórico, a guerra acelera a história. Né? Ou seja, ela tem esse papel de acelerar movimentos que estavam, como um tsunami. Quando ele chega calmo. Quando ele bate na costa é que ele vira aquela onda enorme. Então, do ponto de vista histórico, né, a gente está no momento em que o tsunami chegou à praia, né, e que está inundando tudo e que vai modificar completamente a paisagem no entorno. Perfeito. E sobre a questão do capitalismo, o capitalismo, você acha que ele está influenciando, de certa forma ele está enraizado nessa questão de proporcionar a questão de armamento, da questão até do estudo, no fato de financiar? Existe uma questão de financiamento dessa questão bélica? Ou na verdade não? Na verdade o capitalismo ele só está lá na questão econômica entre as empresas ou não? Ele vai muito além disso. Ele vai na questão de pensamento, na questão de mídia, na questão de influenciar. Como que você acredita que e tem essa visão? O capitalismo como dizer... Eu falo mais em questão da guerra mesmo. Né? Desde o final da Guerra Fria, a Rússia se tornou um país capitalista também. E a China, de forma estratégica, até pelos Estados Unidos, né, também pouco a pouco se integrou de uma forma especial, dado o seu tamanho, a sua importância, ao capitalismo ocidental. E com isso, desde os anos 80 e 90, em que se desencadeou a globalização facilitada pelos computadores e pela internet, digamos, é como se o mundo todo tivesse se tornado capitalista, né, de forma inevitável. É muito difícil retroagir isso, não mais... isso é alguma coisa que já predomina no mundo todo, entendeu? Então, a questão do capitalismo, do lucro, da competitividade, é alguma coisa que já está demasiado... incrustada na vida social hoje. Então, a curto prazo, eu não sei se isso tende a mudar, mesmo com o poder da China. Mas, por outro lado, uma das questões que estão envolvidas nessa guerra é que me parece que a mentalidade da Guerra Fria
aquela mentalidade do tempo em que os Estados Unidos era o líder do enfrentamento com a União Soviética, ela foi estendida. Então muita gente pensa no anticomunismo, no comunismo, vamos defender o capitalismo. Não vou ter mais casa, não vou ter mais carro, não vou ter mais celular, não Então, vou ter mais isso... meu iPhone, não vou ter mais nada. Pois é, isso não está mais colocado como era colocado antes. Né? A Rússia é um país capitalista. Tanto que a extrema-direita, né, se sente à vontade de apoiar a Rússia, porque a Rússia não é mais comunista. Eu acho que a extensão dessa discussão anticomunista favorece um pouco os Estados Unidos, porque eles eram os xerifes do mundo capitalista. Mas agora que o mundo todo se tornou capitalista, não precisa mais de um xerife só, entendeu? Então, tem uma questão... essa discussão, essa guerra cultural que chama todo mundo de comunista, não tem nada a ver com aquele comunismo da União Soviética. É outra coisa, é uma disputa política em torno de certas visões de mundo que não estão mais relacionadas com o sistema econômico capitalista ou com o sistema econômico comunista. Com o consumo mesmo. De certo modo está intrínseco, mas nem tanto. A globalização, sim, há um consumismo exacerbado, mas isso por outras razões. Há um consumismo exacerbado, desencadeado por esses processos econômicos, mas o limite não é geopolítico, o limite é a poluição, o limite é a ecologia. Com certeza. A gente vê a pandemia aí, são certos abusos do homem em relação à natureza e ao mundo. Então, desse ponto de vista, o limite é a natureza, é a ecologia. Não é mais um limite geopolítico como era durante a Guerra Fria. Perfeito. Então, um cidadão russo que hoje sofre sanção, né? A Rússia está sofrendo sanção. Você acha que ele vai sentir pela questão do consumo mesmo que tem? Porque a gente está vendo a Ford saindo de lá, a Apple falando que não vai mais fabricar, um certo limite nas redes sociais. Então, você acha que o pessoal, a própria sociedade vai sentir bastante por conta que existe um consumo? Mas tem a Huawei, tem os celulares chineses, japoneses e mesmo russos, né? Eles vão. Você sabe a história do nome do carro Civic da Honda? Não sei. O Bush estava fazendo campanha para que os americanos comprassem carros americanos e não carros japoneses, que tinham se tornado melhores do que os americanos nas décadas de 80 e 90. E aí ele começou uma propaganda que era assim, Be Civic, buy an American car. Aí a Honda lançou um carro excelente chamado Civic. Ó, ligeiro, aproveitou. Pois é. Então, as pessoas, a gente compra carros alemães, a gente compra, os Estados Unidos compram carros japoneses. Eu acho que, talvez até por uma questão patriótica, né, os russos vão se adaptar a novos padrões de consumo, sem perder necessariamente os hábitos de consumo capitalistas, digamos. Né? Eu acho que até, né, imagina se o Brasil entra numa guerra, né, a gente, aquele espírito patriótico brasileiro se acentua, a gente vai tender a comprar mais produtos brasileiros e menos produtos daquele que nos atacam, nos ameaça. Né? Eu acho que, desse ponto de vista, do consumo da classe média, das pessoas assim, não vai ter grande impacto, né? Eu penso isso. Você concorda também, doutor? Eu gostaria de voltar para uma pergunta que você fez, que é extremamente importante, sobre a questão da indústria armamentista. Porque isso aí é uma questão extremamente grave. O presidente Eisenhower, né, que liderou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e foi presidente de 53 até 61, dias antes dele sair do governo, ele fez um discurso que as pessoas podem olhar na internet, que ele fala da ameaça do complexo industrial militar. Ele, como um general, ele falava, o complexo industrial militar, ele vai controlar a nossa política, ele vai controlar o nosso orçamento, né, e vai submeter a nossa democracia. Isso em janeiro de 1961, o general Dwight Eisenhower. O que vem acontecendo depois? Você vai pegar em comissões do Congresso americano, você vai ter alguém defendendo o gasto de 3 bilhões justamente para fazer um míssil Tomahawk que vai dar 3 mil empregos naquele condado onde o cara é eleito. Você tem outro parlamentar que está da Califórnia, lá em San Diego, dizendo, né, eu estou aqui apoiando o gasto de 7 bilhões de dólares porque para investir no tal submarino nuclear
que vai gerar 20 mil empregos no meu condado. Então você tem essa lógica, né, da indústria armamentista que está colocada. Inclusive a guerra é uma boa vitrine para vender armas. E entra uma questão que é até um desafio, né, para as pessoas ou para quem gosta de computador, entrar na série do Dow Jones, né, e verificar ali a evolução do índice de defesa e acompanhar como que as ações das empresas de defesa sobem justamente quando tem guerra. Então, essa vinculação, e é claro que tem indústria de defesa privada na Rússia também, né, como tem indústria de defesa privada aqui no Brasil também, né? E aí você vai colocar o grupo que vai defender arma, que vai defender o armamento, que vai criar um inimigo para justificar, abocanhar um pedaço muito grande do orçamento público para essa rubrica que é defesa. Então esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que considerar. Com certeza, é algo muito importante, né? Então, atrás de uma guerra há interesse, sim. Há uma questão de mercado, há uma questão de economia. Então, há uma questão de quem ganha, que existe quem está saindo ganhando sempre, né? Claro que quando a gente fala de uma guerra, a gente pondera a situação de civis falecendo, morrendo, se dedicando, é algo muito perturbador. Mas tirando essa questão mais humanitária, mais sentimental, existe sim algo por trás que com certeza, muitas vezes, ele até incentiva essa forma, até por uma questão de lucro, né? Mas eu fico muito feliz, eu só tenho a agradecer hoje a entrevista que o Dr. Ricardo, o Dr. Marcos realizou aqui com a gente, que vai ao ar segunda-feira, às 9h30, às 10h30 da noite, aqui no canal Marília. A gente passou um pouco do horário, sei que o tema estava muito polêmico, muito bom, eu gostei muito. Eu quero convidá-los mais uma vez, sempre que eles tiverem um tempo, para vir aqui, para a gente falar de outros assuntos, e agradecer e desejar uma muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado, doutor Ricardo, muito obrigado, doutor Marcos, pela participação, fiquei muito feliz e só tenho a agradecer. A gente que agradece o convite, né? Nós estamos à disposição, né, para uma outra oportunidade. Agradeço o convite. Com certeza. Fiquei Sempre muito feliz e eu tenho divertido conversar. Que bom. Eu tenho certeza que quem está em casa vai entender um pouco melhor sobre a guerra, vai entender um pouco melhor sobre as questões que envolvem, né, a questão ideológica, a política, a questão comercial. Eu acho que é muito importante quem está assistindo em casa ter uma visão mais macro, nunca pensar de uma visão micro. E sempre que se for ler alguma matéria, pesquisar 2, 3 sites, porque hoje em dia a gente trabalha muito com uma mídia que ela também influencia, né? Então eu gostaria de desejar muito boa noite a todos e até semana que vem. Tchau. Boa noite.